Olá, sou a Fernanda Alves, faço parte do podcast Somos Todos Um. E hoje estamos aqui num bate-papo especial com alguns representantes da Guarda Civil Metropolitana. Dentre eles, um remanescente, que futuramente, né, fará parte da corporação, que é o Mohamed. Né? Muito obrigada, viu, Mohamed, por ter aceitado esse convite. Aqui estamos também com Flávio Tavares. Fala um oizinho aí. Boa tarde a todos. A Com- todos da mesa e todos que estão ouvindo. Com Rafael Oliveira. Boa tarde a todos. Acredito que todos já me conhecem do programa Fique por Dentro do Sindiguardas, que vai ao ar todos os sábados. E com Adriano Oliveira. Vocês são irmãos, Adriana? Somos irmãos, em Cristo. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. No podcast Somos Todos Um. Bom, a gente vai começando esse bate-papo com cada um deles se apresentando. Flávio, fala um pouquinho da sua trajetória na Guarda Civil. Fala um pouquinho de você. Eu sou classe especial, trabalho na Inspetoria da Câmara, ICAM, 15 anos da Guarda Civil Metropolitana. E hoje eu estou aqui porque eu acredito no coletivo Somos Todos Um, porque eu acho que já passou da hora. Mas tudo tem sua hora, porque eu acho que a gente está amadurecendo bastante. Eu creio que está evoluindo sim, e eu acredito nesse projeto. Mohamed. Sou eu, me chamo Mohamed, sou candidato da GCM. É Mohamed ou Mohamed? Mohamed, Mohamed. Mais fácil. sou remanescente do GCM 2022/23 agora. Estamos aqui na luta para ser nomeados. Oi, com certeza serão nomeados. Qual a sua classificação, Mohamed? Estou na IBAD em 2078. 2078. Né? Vocês têm um grupo, né, Mohamed, referente aos remanescentes, né, que vocês estão buscando aí, juntamente com o prefeito, para ver se vai existir a possibilidade de ser chamada, é isso? Sim, já gostaria de aproveitar a oportunidade, presentear com uma camiseta nossa, né? Da T3. Posso pegar? Pode. Adriana, ó, aqui Abre aí pra gente ver. Aqui, ó. Que bonita a camiseta. Foca aí, ó, produção. Nome do Mohamed, da terceira turma, T3, né? T3, isso. O Rafa vai falar um pouquinho aqui, que é dividido, né? T1, T2 e T3, é isso? Nós mesmos fizemos essa divisão, né? Que ó, T1 é os primeiros mil que foram chamados. Aham. T2 e T3 é os remanescentes. Aham. O intuito de você estar aqui hoje, Mohamed, né? E trouxemos aqui outros representantes aqui da Guarda Civil, é de falar justamente do concurso de 2022, que, na verdade, faz parte de um plano de carreira. O Rafa, que faz parte do sindicato, pode falar um pouquinho depois, sim, faz parte do plano de carreira, não, plano de meta da prefeitura, né? De estar chamando, de ter tido esse concurso e estar chamando 1.000 guardas para 2023. Como o Rafa é do sindicato, ele vai falar um pouquinho referente a isso. Olá a todos. Não vou falar nem bom dia, nem boa tarde, boa noite, né? Porque as pessoas vão assistir em horários diversos, né? Antes de iniciar essa fala da questão das projeções de contratação, enfim, né, eu quero deixar registrado aqui o meu abraço a todos os guardas civis metropolitanos, mas também não posso deixar de estender meus cumprimentos ao atual presidente do Sindiguardas, Evandro Fucítalo, né, e ao presidente eleito, Márcio dos Santos, e a vice-presidente eleita, Sária Basília, né, que quero deixar aqui registrado, primeira vez na história que teremos uma mulher nas altíssimas posições do Sindiguardas, né? Isso demonstra um avanço, né? As mulheres estão ascendendo nas instituições de segurança pública. O primeiro passo foi nesse concurso, o certame, pela primeira vez também, ele foi aberto em condições igualitárias, homens e mulheres, e aí a capacidade individual de cada um, e agora a Sara na vice-presidência, né? Então, meu abraço também à Sara. Parabéns, Sara. Parabéns. Parabéns. Está nos Mulheres representando, representando, viu? o percentual subindo, né? A importância da mulher aí dentro da categoria, né? Isso é bem bacana. Exatamente. Agora, sobre a pergunta da Fernanda, sobre a questão da contratação, das projeções, né? Os candidatos, eles se autodenominaram, né, Fernanda, T1, T2, T3, não foi à toa, né? Lá há meses atrás, né, o prefeito, ele, em algumas entrevistas, né, ele tem falado sobre a Guarda Civil Metropolitana. Diga-se de passagem, o prefeito que
mais tem investido na Guarda Civil de todos os tempos, né? E quando ele se posicionava a favor do pessoal do concurso, né, ele em um determinado momento ele disse, vamos contratar 1.000, que o certame foi aberto para 1.000 vagas, né? Posteriormente, mais 500 contratações, que saiu autorização agora. O próprio comandante da Guarda no Fique por Dentro confirmou, né, que agora no mês de agosto vai ter essa contratação. E o prefeito também tinha sinalizado a favor de uma terceira contratação de 500, né, que provavelmente vai ficar para o ano que vem, imaginamos, até por questões de orçamentos, né? O prefeito falou, não fomos nós, né? E aí os candidatos eles se dividiram, T1, T2 e T3, né? Mas eu já me estendi um pouco sobre essa questão aqui, vou passar a fala para o próximo, né? Só pegando um gancho, recentemente o comandante esteve no sindicato, né? E a previsão foi, segundo o prefeito, para agosto agora está chamando mais 500, é isso? Exatamente. Tá. No mês de agosto aí vai estar chamando a T2, né? Tá. Nós tivemos também, do podcast Somos Todos Um, com o prefeito, um dia antes, né, da formatura dos 1.000 guarda, onde ele falou também, depois eu vou pedir para a produção colocar um trechinho, onde ele falou referente à contratação desses 500. Eu queria ter provocado uma pergunta para o prefeito, qual seria os próximos 500, né? Mas fica para depois, a gente vai marcar o senhor, viu? Produção, você pode mostrar um pouquinho da entrevista que nós tivemos com ele, por favor? Eu sou do podcast Somos Um Só, e o senhor vem falando que vem investindo muito na segurança, investindo muito na Guarda Civil Metropolitana. Amanhã teremos a formatura da Guarda, né? Mais de 900 homens, né, fortalecendo a segurança da cidade. Zona Leste de São Paulo irá receber 200 homens. E eu pergunto, prefeito, há uma previsão no concurso de 2022 para chamar novas turmas? Tem. Até foi bom você falar para convidar todo mundo. Amanhã a gente tem uma cerimônia no Sambódromo, lá do ANB, onde 1.900, teve alguns que acabaram no meio do caminho saindo, então praticamente 1.000 GCMs ingressando nas ruas da cidade. Esses 1.000 ingressando, a gente coloca mais 500 na academia, então esse ano a gente vai ter mais 1.500 GCMs, de um total de 5.850, que soma esses 1.500. E com relação à questão dos guardas aqui, serão 200 aqui para essa região, fora que a gente colocou 271 viaturas novas, né? Trocamos aqueles 22, 38 por Grok, por equipamento realmente para poder ajudar a segurança das pessoas, mais 116 motos. Acho que é importante fazer todo esse investimento. E tem uma questão que eu queria destacar também, que é a ampliação da Guarda Civil Metropolitana Ambiental, que é muito importante, que a gente ampliou para poder também preservar a questão dos nossos córregos, as questões de proteção, que é importante. Era isso a sua pergunta? Era sim, prefeito. Muito obrigada. Ok. O que você estava falando, Rafa? Referente... A T1, T2, T3, né? Da onde que saiu essa nomenclatura, né? Uhum. E aí, a sua pergunta foi com relação às projeções, né? Então, assim, tecnicamente falando, embora aqui diretor do Sindiguardas, representante da categoria, né? Não posso falar pela prefeitura, mas eu posso falar do ponto de vista técnico das coisas, né? A prefeitura, para ela poder gastar, seja qual for a natureza, ela precisa de ter uma projeção, uma previsão, exatamente, né? Então, não existia uma previsão orçamentária inicialmente para a contratação do que hoje é a T2, né? Foi aberto o pedido de suplementação, que foi atendido pela Fazenda Municipal, sim. né? E que, por conta disso, acredito eu, que tecnicamente não é possível a contratação da T3 para este ano ainda, porque já foi difícil esse processo de suplementação para a T2, né? Sim. Então, certamente vai entrar na projeção orçamentária do ano que vem, imagino eu, né? Até porque, né, Rafael, só fazer um adendo aqui, que o pessoal pensa que a previsão é de tanto, é um X, e pensa que o dinheiro já cai direto nos cofres da prefeitura, e não é assim. É o dia a dia. Vai cair no dia a dia, e principalmente depois do IPTU, para meados de março e abril. Exatamente. Então, acho que é melhor fazer essa previsão, não é 1º de janeiro tá lá o valor que eles previram. E até mesmo em questão de formar o pessoal da T2, os próximos 500 que irão começar agora em agosto, né? Não dá tempo, porque creio eu que a formatura deles vai ser meados de fevereiro ou março. Exatamente. São 6 meses, né, Rafa? Sim, aproximadamente o pessoal tem demorado 6 meses, né? É a média que eles pedem para uma formação.
não se faria necessário 6 meses. Só que a formação ela tem questões complexas, né? Inclusive uma delas que é fundamental é com relação à mão de obra de instrutor, né? O sindicato, em todas as oportunidades, ele tem entregue também em diversos anos possíveis projetos de lei para vários vereadores para que estendesse uma gratificação para todos aqueles que dessem aula na academia. Até o presente momento, a gente não conseguiu fazer prosperar esse pedido. E, por conta disso, você tem uma deficiência de instrutores no momento que a guarda precisa, né? Porque cada um está puxando as suas escalas de serviço. Então, para quem não sabe, aquelas pessoas que dão aula, né, Fernanda? A grande maioria das pessoas está na escala 12/36, então, no dia que seria para ela folgar, ela está lá na academia. Então, ela trabalha no plantão dela, no dia da folga ela faz a jornada diária, no outro dia ela está no plantão e assim sucessivamente, né? Então, quer dizer que uma pessoa trabalha segunda, terça, quarta, acaba folgando uma vez por semana, né? Quem sabe futuramente podemos construir um projeto, né, Mohamed? Que a gente forme um corpo docente apenas para estar empenhado no centro de formação, né? Exatamente. E melhorando cada vez mais a qualidade do curso, do ensino, do que é prestado lá no centro de formação. Aproveitando esse gancho, eu vou deixar você falar, viu, Dri? Mas eu acompanhei algumas aulas que foram dadas lá no centro de formação, né? O empenho de todos os instrutores. Eu vou pedir aí para a produção também mostrar um pouquinho, né, do que aconteceu no período no qual o pessoal do concurso 2022 tiveram, né, de aproveitamento no curso de formação. Produção, por favor. Vocês podem falar um pouquinho, né? Vocês viram aí que nós temos a capacidade, né? O centro de formação, com todo o seu corpo docente, né? Conseguiram, né? Fazer aí passar todas as diretrizes, né? Todas o trabalho necessário para que hoje nós tivéssemos aí na rua guardas capacitados, né? Através do que foi passado para eles, como vocês viram aí, para atuarem na rua. Quer falar um pouquinho, Rafa, Adriana? Pode passar para a Adriana. Boa tarde. Olá, né? A gente não sabe o horário, igual o Rafa falou que vai estar passando, referente que o Rafa estava falando em questão dos instrutores, está indo nos centros de formação, sem dizer, né, que essas pessoas se formam, né, tiram o seu recurso financeiro, investe neles, né, tempo, qualidade de vida, aquilo que estávamos falando, deixa seus familiares para que possa estar estudando, para estar levando, né, a sua experiência, a sua gama de conhecimento para estar ensinando. Então, dos quesitos que a gente sempre levanta em um dos debates é justamente essas pessoas que estão lá ter uma verba, né, para que eles possam estar dando aula no centro de formação. O incentivo para que eles possam, quem sabe, né, futuramente, por isso a importância da gente ter um representante para a nossa categoria, né, para que a gente possa estar ajudando, né, estar levando projetos para que possa estar ajudando essas pessoas. É aquilo que a gente estava falando, né, Rafa? Tanto do impacto, né, financeiro, porque para você estudar, você tem que tirar, né, um valor financeiro, investir um valor financeiro. Deixar a sua família em casa para você estar indo, né? Às vezes você pode, né, ter aquele tempo, aquele período com seu filho, com a sua esposa. Igual o Rafael falou, no dia da sua folga tem que estar indo no centro de formação. E essas pessoas não recebem por isso, né? São ótimos profissionais. Eu falo que a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, as pessoas, guardas, são muito inteligentes, né? Tem multifunções, né? Não é somente guardas, né? São pessoas extremamente capacitadas, né? Entanto, é a formação que acabamos de assistir o vídeo. Então, isso, né, Fê, é um dos projetos. Exato. E a importância de estar elegendo um representante para estar brigando, né, e defendendo a nossa categoria. Exatamente. O que você acha sobre isso, Tavares? Na verdade, como eu falei já no começo aqui, meio que passou da hora, porque já são
vamos completar o 35º ano esse ano, agora 15 de setembro. Então, o representante que a gente teve lá foi muito pouco, e quando foi como suplente. Eu me lembro de um que ficou 1 mês e outro que ficou alguns meses, não deu 1 ano. Então, como eu já trabalhei em loco, lá mesmo no plenário da Câmara, eu vejo que, gente, é de extrema importância quando você vê, quando o parlamentar fala por nós, lá, ainda bem você vê que tem muitos, digo até a grande maioria dos vereadores que tem um grande apreço pelo nosso trabalho, mas é muito diferente quando a gente tem um representante nosso, quando conhece a guarda de verdade. Então, vou falar de novo, é por isso que eu estou aqui, acredito no trabalho, e eu tenho certeza que a guarda está evoluindo. Eu digo não só da nossa cidade, mas em todas as cidades. Evoluir em que sentido? De olhar e falar, não, tem que ter um representante nosso. Consciência política, né? Essa maturidade política dos guardas, né? Que Exatamente. Nunca tivemos. E a maturidade, Idri, que nunca tivemos. Nunca eu acho tivemos. que teve essa evolução. Hoje eu vejo que em 2023 está bem melhor. Mas que eu digo assim é você não votar em alguém da segurança pública, é votar no azul, no Guarda Civil Metropolitano, né? Porque tem muitos que prometem e não fazem nada da segurança pública. Sim. É votar no azul. Eu acho que o recado está dado. Porque quando você está lá dentro, você sabe disso, né, Dri, que você acompanha Sim. também, a Fernanda, o próprio Rafael, é muito diferente. Quando a gente tem um azul, quando fala por nós, é muito diferente. E para complementar, Fê, se você deixar, vou fazer uma pergunta aqui para o nosso amigo Mohamed. Claro. Antes de você prestar o concurso, até antes de não prestando o concurso mesmo, para a Guarda Civil, como você via a Guarda inserida na segurança pública na cidade de São Paulo? Eu sempre fui apaixonado pela área da segurança pública, né? Sempre quis ingressar na carreira de segurança. Em 2013, minha esposa abriu o concurso em 2013 e minha esposa escreveu para prestar a prova. Não passei, minha esposa passou. Continuei tentando, na hora que abriu agora esse concurso, foi a minha oportunidade. Está melhorando bastante. A guarda, depois da lei 2022, está sendo mais vista, né? E por nós autoridades, sendo mais, como que eu vou poder te dizer... Atuante. Mais atuante, investindo mais, e cada vez mais está sendo bonito de ver o guarda municipal na rua, os seus munícipes cuidando, ajudando. E essa é a nossa guarda. Né? Bom. Eu gostaria de colocar dar uma pincelada, né, sobre a questão do vereador, né, que realmente, para quem não sabe, eu também sou classe especial na Guarda Civil Metropolitana, estou há quase 10 anos nela, né, e desses anos que eu tenho trabalhado, eu tenho percebido que os vereadores, de forma geral, eles são, todos eles, simpáticos à Guarda Civil Metropolitana, Verdade. eles querem ajudar, as votações têm mostrado isso, né? Dificilmente você vê uma votação em que algum vereador vota contra. Entretanto, né, eu costumo dizer lá no Sindiguardas e agora aqui no podcast, que se fosse fazer um comparativo, eu colocaria assim, que o vereador, quando ele vai falar em favor da guarda, ele está no bico. Né? Verdade. Ele não está no dia oficial. Por que o bico? Porque todo vereador ele tem um público, né? Então, tem aqueles que foram eleitos pela educação, pela saúde, enfim, né? Tem um público que confiou nele, né? E aí, com o tempo, ele abraça a Guarda Civil Metropolitana, né? O público oficial, o dia oficial dele, é quando ele está defendendo a categoria que o elegeu, né? E o bico dele, né? Quando sobra tempo, quando dá, quando é possível, né? Aí ele defende a guarda. Por isso, a importância da gente tentar eleger um vereador, não como suplente, né? Nós já tivemos 2 vereadores suplentes, né? Mas um vereador de fato e de direita lá na Câmara para poder defender os nossos interesses. Exatamente. Esse último aumento aqui do 5%, né? O reajuste geral para todos os servidores da Prefeitura, é um exemplo claro disso daí. E isso é importante para os policiais da Guarda Civil Metropolitana, por quê? Lá naquele projeto de lei, você teve os 5% e teve algumas categorias, algumas carreiras da educação que tiveram um aumento maior. Coincidentemente, quais foram as categorias? Educação, pessoal.
E aí, lá na educação a gente tem, se eu não me engano, 3 vereadores, 3 né? vereadores. E isso 3 ou mostra... 4? Toninho, O Toninho, tem a Silvia, a Silvia, Eliseu o Gabriel, Gabriel e o... a Elaine do Quilombo também chegou a também, dar aula, né? Exatamente. Isso mostra o quê? A força, né? A participação democrática, Janase, né? política. O Janase também, né? Janase, O Janase é mais o irmão. Na verdade, o Janase, ele é auditor fiscal da Auditor, prefeitura. ah. É o professor irmão dele, deputado estadual, isso, Carlos. Isso, Sim, Carlos sim. Janase. Isso. E aí mostra o quê? A participação política democrática no processo eleitoral, porque isso traz força, né? Então, somente essa categoria que tem uma quantidade de representantes oficiais que conseguiu mudar alguma coisa. Para as outras, não conseguiram mudar. Uma das coisas assim importantes e relevantes que podemos falar foi essa movimentação que tivemos da votação, com a necessidade imediata de colocar, né, a Guarda Civil no artigo 148, ou 144, perdão, do caput, né, da Constituição Federal. Então, você vê que há possibilidade e é possível eleger um representante, né? Porque houve essa movimentação, conseguimos estar, né, dentro da margem que eles pediram. Então é necessário, né, basta, porque a Guarda ela já aprendeu, né, ter essa conscientização política que é recente, Exatamente. né, que é recente. Então entendemos o quê? Que hoje não dá para lançar um candidato solo, né, porque não deu certo. Até hoje não deu certo. Então essa conscientização política e maturidade, né, de lançar um projeto, né, do mandato coletivo, eu acredito que vai dar muito certo. Até mesmo para que a gente possa estar defendendo, né, Fê? Que a ideia é defender a nossa categoria. Exatamente. Porque hoje não temos ninguém que possa defender. Eu acredito, né, que tudo que vem acontecendo com a Guarda nesses últimos 2 anos, ou nessa gestão atual, né, vem mudando muito também o pensamento da Guarda, de como ela se comportar politicamente, né? Então, ela está entendendo a importância de termos um representante da categoria. Não, eu não vou nem falar só dentro da Câmara Municipal, como vereadora ou um deputado estadual, mas ter representantes dentro da subprefeitura, porque hoje Guarda Civil é políticas públicas, né? Ela está inserida em todos os segmentos, todos os setores, exatamente. Ela trabalha com a educação, ela trabalha com o esporte, ela trabalha nas 32 subprefeituras, e nós temos que ter representantes, né, que irão saber desenrolar, né, o trabalho que nós exercemos dentro desses órgãos. Conversar com todas as esferas, né? Exatamente. Fazer uma rede. Exatamente. Quando né? você Então, fala de Guarda Civil, você fala de educação, né, saúde, Meio ambiente. moradia, meio ambiente, meio ambiente, né, violências, né, contra mulheres, e aí vai. Né? A Guarda hoje, ela alcançou, né, Fê, assim, uma esfera muito grande. A importância da Guarda dentro do município. Tendo em vista o nosso, né, prefeito, né, que ele tem investido muito na Guarda para a tranquilidade da população de São Paulo. exatamente. Tanto nos equipamentos, né, Fê, os subsídios, né, viaturas, né, então isso daí é muito bacana. Moto, drone. Tudo, Exatamente, né, todos os equipamentos, então a importância, e é bacana a gente ter o nosso prefeito, né, investindo, acreditando, né, abrindo concurso, né, a gente sabe que falta muita coisa ainda, né, mas ele começou agora e está ajudando muito, né, a nossa categoria. Em pouco tempo, vamos colocar aí 2 anos e 2 meses ele está na gestão, após o falecimento do antigo prefeito Bruno Covas. Ele, esses 2 anos, ele fez coisa de muitos anos. Acho que ele fez muito mais do que 2 anos, do que a gente vinha lá atrás, né? O que ele fez em 2 anos, a gente nem sonhava. O que ele fez em 2 anos, a gente nem sonhava que, num curto espaço de tempo, podia fazer o que ele fez. Porque, como a Adriana falou, praticamente foi tudo, né, Rafael? Tudo. Foi desde o concurso até o salário, que é através do subsídio, para se ter uma ideia, mais ou menos. Não vou falar em números exatos agora, mas o meu salário mesmo, nível 1, aumentou aí numa faixa de 60 e poucos %. E a gente, Faz uma baita diferença. Quando fala de aumento, é aquilo que nós estávamos falando, né, do impacto, né? Tanto emocional, impacto financeiro, qualidade de vida, né, emocional, porque se o guarda, né, o servidor, ele ganha mais, automaticamente ele vai ter mais qualidade de vida,
né? Tendo Exato. mais qualidade de vida, ele vai conseguir ficar mais em casa com seus familiares. Exatamente. O guarda vai sair da periferia, de morar ali naquela comunidade, né? O poder, né, o poder aquisitivo dele adquirir alguma coisa é muito mais viável, né? Ele pode comprar, né? O poder de compra dele é melhor. Ele pode estar saindo ali da comunidade, porque muitos dos nossos guardas moram em comunidades, né? Porque Inclusive, não houve, tinha, né, não Odri, tem. bem lembrado, inclusive o Rafael pode até falar, tem mais propriedade de falar sobre isso. Nessa última turma, né, na Zona Sul, Sim, teve um um caso. GCM nosso, né, um caso desse que descobriram morava, que ele isso. era guarda civil e Ele teve que tentaram- ser escoltado. Eu sou uma Exato. dessas, né? Que ninguém conhece a Não minha sabia, história. não É. sabia, não Em sabia. 2015, eu tive que largar uma vida de 25 anos, devido a uma ocorrência que eu peguei na época. E ficou um pouco difícil, não vou citar aqui, que eu não vou fazer apologia ao crime, né? Mas pediram minha cabeça na época e eu tive que sair com a roupa do corpo e não pude voltar para pegar, né? Então, assim, eu fiquei 2 meses na casa das pessoas, né? Com medo de morrer, porque aqui você não tem, né, gente? A gente sabe, a gente trabalha, Imagina, uma mãe de família. você saiu, vai para casa. Eu tenho meu filho, que é o Rafael, hoje tem 21 anos. Na época, meu pai ainda era vivo, o Rafael autista. Eu tive que ficar 2 meses longe da minha família, com medo de chegar próximo e acontecer alguma coisa. E naquela época o salário era muito pouco, né, Fê? Eu tive que ficar 2 meses na casa das pessoas para depois alugar alguma coisa, para que eu pudesse Não tinha morar. condições imediatas, Hoje, né, Adriana? hoje a gente tem um poder aquisitivo melhor, né? Onde você consegue o poder de compra, que eu falo em qualidade de vida, né? Graças a Deus hoje eu moro num lugar nobre, mas morava na periferia, né? Então por isso que eu falo a importância da valorização do guarda ou do servidor, né? Vamos falar do servidor em geral, que é o que está ocorrendo hoje. Por isso, né, Fê, que abre aí que eu disse a conscientização política, né, das esferas e de todo segmento, a importância. E o nosso prefeito ele vem abrindo, né, os olhos dos guardas, né, como é importante a valorização, né? E a gente E foi o primeiro e temos prefeito força, também a gente. quebrar esse... É. Depois de 20 anos, né? Isso, depois de A 20 lei anos. do O 0,01. Exatamente. Pegando esse gancho, Dri, e que você falou e o Tavares, pergunta para você, Tavares. Na sua opinião, qual é o papel da GCM na segurança pública? Olha, o papel... Eu acho que quem está mais aqui dentro sabe o que, que é. Acho que está faltando um pouco aí lá fora. E acho que está faltando também, não é nem culpa da população. É mais culpa de inimigos internos também. Eu gosto de fazer uma coisa assim, Fê. Eu gosto de ir lá atrás. Então, vamos entender. Quando a nossa Constituição, na redemocratização, ela foi feita, a nossa nova Constituição de 88, quem sentou ali para falar sobre segurança pública no artigo 144? Sentaram só coronéis da PM, das Forças Armadas e delegados. Onde a Guarda Civil estava inserida nisso? Nenhum lugar. Mas também explico o porquê. A nossa tinha sido recém-criada em 86. E também no Brasil tinha muito poucas. Acho que eu vou citar só uma que me vem à cabeça agora, que é a Gama, que é a Guarda Americana, que é uma GCM que tem tradição, trabalham muito bem. Ocorrências maravilhosas. Piracicaba também. Piracicaba, eu queria lembrar essa cidade. É Piracicaba também. Então, assim, né, Rafael, o nosso, vamos dizer assim, o nosso poder de fala, é uma palavra que está muito na moda hoje, mas em 88 o poder de fala das guardas civis era nulo, era ínfimo, que só tinha isso e a nossa recém-criada. Então, quer dizer, a gente tinha... Primeiro, nós estávamos nos formando para depois se preocupar com isso. Então, assim, como nós não tivemos poder de fala naquela época, a gente ficou fora do... Eu sempre esqueço esse... Do CAPT, né? Do CAPT, exatamente. A gente só está no parágrafo. Exatamente. Né? E que não é nem deverá, é poderá. Poderá. Né? Então, assim... Mas só que, assim, é que, como eu falei, já se passaram, como eu já falei da nossa criação da consciência política, 35 anos. Na verdade, 37, né? Que nós vamos fazer. Eu me equivoquei. É, a guarda de 86, né? 37, então eu me equivoquei. Que eu estava Isso. pensando na Constituição. A Constituição que vai fazer 35. Então, assim, ó... Você vê, ó, como mudou. Nós estamos falando de década de 80. De 88 para cá, olha como mudou o cenário criminal de violência no Brasil. Muito. Então, assim, você vê, o GCM, eu tenho até propriedade para falar nisso, porque meu pai é da turma 13 de 87. Então, assim, quando meu pai ia fardado para casa sem colete, saía de casa e ia para o trabalho e voltava. Hoje isso daí é impensável.
Então, o que eu quero dizer com isso é o quê? Olha como se transformou a criminalidade e a violência do Brasil de 88 até onde que a gente está falando aqui em 2023. Nós estamos que está no caput faz muito tempo. Muito Exatamente. tempo. E por que não tem? Aí eu já vou puxar a primeira, que é o nosso, aqui vamos se dizer assim, a nossa pauta. Primeiro é a nossa consciência política, né? Porque tem que ter pessoa brigando lá que nem todo mundo sabe, porque a importância de estarmos lá. E segundo, que temos muitos inimigos internos também, que eu falo inimigos internos na gestão pública. O que eu digo, e tem gente que sabe quem é, né? Porque a gente concorre com uma certa força, né? E eu vou até usar uma frase aqui de um cara que é especialista em segurança pública no Brasil, que eu achei, o Rodrigo Pimentel. Achei legal essa frase dele. Tem bandido para todo mundo. Exatamente. Né? Sobrando. Tá sobrando. Não precisa brigar, Não né? precisa gente. brigar, mas o que eu quero dizer assim, Dri, assim, antes eu era até contra a nomenclatura polícia, Rafael. Polícia municipal. Eu era contra. Por quê? Porque eu falava, o prefeito pode olhar e falar assim, pra quê? Já tem uma, pra que mais uma? Mas é que nem eu tô falando, esse contexto todo de 88 a 2023, você vê que tem esse déficit. E outra, cada um faz uma coisa. Você pega As exemplo... atribuições, né? Exatamente. Se você pega aí... vamos pegar nosso canil. Pô, quantos trabalhos maravilhosos ele faz com a Polícia Civil? Exato. Você pega a nossa ambiental, que também o prefeito adora na Zona Sul, que é a área dele, né? É, a área dele. O quanto que ela cresceu, inclusive com a náutica. Isso. Eu vim saber que agora tinha barco depois que comprou, que eu nem sabia que tinha projeto para isso. Fora as ocorrências que a gente pega e o nosso índice de letalidade. É nenhum. É zero. Então, você vê, a gente faz um bom trabalho. Então, assim, dá para fazer, até porque a gente tem esse inimigo, por quê? Porque você vê que a Polícia Civil é investigação. A Polícia Federal são mais crimes federais. É fronteira, é o narcotráfico e tal. Mas você vê que, quando você compara Guarda Municipal com Polícia Militar, você vê que, assim, são concorrentes... Mas são diferentes. Uhum. Atribuições. As Atribuições diferentes. São exatamente. semelhantes, não é que são iguais. Alguma coisa são iguais, mas tem muita coisa que também é diferente. Então é por isso que eu estou falando. Então a gente tem que abrir o olho. A gente sabe de onde vem, não tô generalizando. Não é isso. Mas a gente sabe que a briga é grande. E a gente está nessa luta. E eu creio que teve até a eleição 2022 teve do Eliel bateu na trave. Uhum. Mas eu vou falar de novo. Estamos evoluindo e a gente vai chegar lá e eu creio que não vai demorar muito. E outro recado também, ninguém chuta cachorro morto. Com certeza. Isso quer dizer que a gente tá evoluindo. Tá evoluindo, tá no caminho certo nessa Estamos parte. no caminho certo. Também acho. Você concorda, Rafa? Sim, concordo. E a Guarda Civil ela é uma polícia diferente, né? Então, eu percebo que com o passar lá no início, né? A Guarda de 86, né? Embora desmistificar um pouco, eu gosto de quebrar alguns paradigmas, né? O pessoal fala que sou antigo. Tá. O guarda mais antigo, ele é de 1990, né? Porque o primeiro concurso público da Guarda Civil foi em 1990, né? Sim. E o efetivo exercício foi pós-Constituição Federal, mas... Fechando essa questão do paradigma, a Guarda, na verdade, ela é uma polícia de proximidade com o cidadão, né? Isso. E lá no início, por motivos escusas, vamos colocar dessa forma, né? Colocou-se de que nós, guardas civis, nós queríamos ocupar o espaço da Polícia Militar. E não. Exatamente. Né? Nós não queremos o espaço da Polícia Militar, que é o espaço da repressão, né? Se fosse comparar aqui com incêndio, né? A Polícia Militar seria o bombeiro em atividade na hora que o fogo já aconteceu. Na Guarda Civil, não. A Guarda Civil ela trabalha na prevenção, na ocupação dos espaços. Ela tem trabalhado na construção de uma sociedade melhor. Então, ela está próxima lá às escolas, está próxima ao professor, né? Ela não vai só atender a ocorrência da escola, né? Mas ela, no dia a dia, ela vai, junto com o professor, identificando, por exemplo, alguns desvios, alguns potenciais casos, né, que podem virar uma ocorrência maior. Então, ela vem trabalhando desde 86 para cá e cada vez mais, né, de uma forma mais na prevenção mesmo, né?
mas também trabalhamos na correção. Na própria Maria da Penha, da mesma forma, né? Trabalho maravilhoso. Um trabalho maravilhoso. Dentro do que você está falando, nós temos o GEPAD, né, o Rafael, que tem Bem um lembrado. trabalho, né, dentro prevenção. das escolas de prevenção, né? Exatamente. Que aborda o tema referente a drogas, né? E é uma prevenção, assim como o Rafael falou, né? É a guarda que previne, né? Sim. A polícia que previne. Só que eu percebo assim que o cidadão, tudo bem que o cidadão, de forma geral, ele não tem a obrigação de saber, né? Mas, por isso, eu ratifico a necessidade, sim, de, no momento, né, com quanto antes, mudar o nome para Polícia Municipal. Porque o cidadão, ele infelizmente, ele está acostumado com as polícias de repressão aqui, cada um na sua, todas elas são necessárias, né? Mas então o cidadão ele só entende que é polícia aquela figura Que tá daquele escrito policial polícia. que está escrito polícia e que trabalha na repressão, né? Exato. Então assim, se você não trabalhar na repressão, você não é polícia. E aí ela enxerga na Guarda Civil por estar fazendo esse trabalho mais lato sensu, mais geral, né? Ah, não, mas que polícia é essa que fica trabalhando, que fica conversando com a professora no seu dia a dia de serviço? Mas, na verdade, essa conversa ela é uma conversa com o fim de saber ter algumas informações, né? Mas a população não entende esse tipo de trabalho. É sociológica, cultural, Exato. né? Eu costumo falar que a não tá escrito guarda... polícia é guarda, não é polícia. A guarda ela é comunitária, né? Eu digo que eu fiz parte do destacamento náutico antes de estar hoje na Câmara Municipal de São Paulo. E quando começou o destacamento náutico, lá na represa Guarapiranga, tinha muitos furtos, muito assalto. A gente costuma falar que eram os piratas, né? Então, assim, e lá na represa, geralmente o esporte náutico é para as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, né? Para acessar lá. Depois que a guarda, o destacamento náutico foi para a represa Guarapiranga, eu vou te falar que não é que diminuiu o percentual, zerou. O percentual. Gente, zerou. Tipo, de 100% zerou. Não é tipo, tinha um furto ou um assalto. Não, zerou depois que o destacamento náutico passou a atuar na represa Bilingues, não. Lá era de vez em quando, ainda precisa ir para lá, na Guarapiranga. Na Guarapiranga. Então, a náutica, ela fazia o quê? Desde a fiscalização náutica, né? Que é o policiamento comunitário, que é você orientar, e a correção também, né? Então, assim, e lá você trabalha com pessoas de altas patentes, são juízes, advogados, né? São pessoas que têm um poder aquisitivo. Empresários. Então, assim, e quando eu falo que a guarda ela é comunitária, eu vou dar um exemplo, porque eu trabalhei lá há muitos anos. E a gente fazia o Natal náutico para as crianças carentes que não tinham condições de estar fazendo o esporte náutico. Mesmo a guarda fiscalizando, você vê como ela é comunitária. A gente tinha simpatia dessas pessoas. Por quê? Porque eles sabiam que estávamos ali para fiscalizar, orientar, porém proporcionar a segurança. Mais segurança. Né? Uhum. Que o percentual caiu para zero. Né? Os acidentes também, porque tinham bastante, né? As pessoas bebiam muito, andavam de jet, lanche, então a gente fazia também essa parte da fiscalização. A fiscalização. Então, por isso que eu falo, a guarda é comunitária. E hoje, se você vai na represa Guarapiranga, eles amam a guarda civil. E desde a da patente alta até as pessoas da comunidade, devido ao Natal Náutico que fazíamos para mais de 5.000 crianças, né, portadoras de deficiência. E quem bancava isso? As próprias pessoas que eram fiscalizadas. Né? Eles mesmos doavam, né, para estar fazendo o evento para aquelas crianças. Por isso que eu falo que a guarda ela é comunitária. Né? Ela tem a parte de fiscalizar, corrigir, mas também ela é aliada, né, protetora. Amiga e aliada. Ela está do lado, né? Então, isso é nosso diferencial, né? Se tiver que ir para cima, nós vamos, mas tudo no momento certo, né? A prevenção, eu acho que isso daí é bacana. É isso. Você viu, Mohamed, a instituição que você está prestes a entrar? Vamos jogar para ele agora, né? Essa pergunta que eu ia falar para ele. Você sabia tinha noção do tamanho da Guarda Civil? Pra falar a verdade, de São Paulo. Muita coisa que vocês estão falando aqui, meu Deus, olha o tamanho da instituição. Instituição. Amém. Se Deus quiser. Você tinha essa visão antes de entrar? Eu vi que você, alguma coisa você leu sobre que você citou a 13022. Sim. Aí você, a partir quando você teve conhecimento da lei, ou leu, o antes e o depois seu, e depois de tudo que a gente falou aqui, elencamos aqui o trabalho da guarda. Ele Como pode você falar vê da antes esposa, né, que faz parte da
instituição, né? A esposa dele passa, né? É a Aline? A Aline tá com medo, a gente chame ela, É. viu? É. Tá ali quietinha. A Aline faz parte, né? Não, realmente, para prestar o concurso, obviamente, eu que estudar a Lei 13.022. Eu não tinha essa dimensão toda que vocês estão, uma aula que estou tendo aqui hoje, né? Uhum. E aí a gente vai ficando cada vez mais maravilhado com a GC. Inclusive, muitas coisas eu aprendo e trago informações da minha esposa, que está no dia a dia, trabalhando no serviço dela na Maria da Penha. É muito importante esse contato com a população. Uhum. É bonito que se vê, né? Dentro do que nós comentamos aqui, né, da grandeza da Guarda Civil, né, e das suas funções, o que ela realiza hoje, cada vez vem crescendo, nós somos responsáveis, a gente conversa muito isso dentro da Câmara Municipal, né, Tavares, que eu lembro quando eu entrei lá, muitos funcionários mal falavam bom dia e não sabia quem era a Guarda Civil Metropolitana. Nossas atribuições. As atribuições da Guarda Civil, né? Verdade. E hoje, a visão deles, né, o trabalho de cada guarda lá dentro, não só dentro, mas nós fora também com nossos familiares, de mostrar, né, a grandeza e todas as atribuições, né? Então, o que o Rafa pontuou, o que a Adriana pontuou, eu vejo que a sociedade, ela pontua só a questão... só rotula a polícia se realmente tiver Escrito polícia. Nós estávamos conversando outro dia referente a isso. Uma coisa, né? até eu vou deixar uma coisa bem legal pro pessoal também refletir, viu, Rafael? É assim, ó. Tudo é polícia menos nós. Exato. Polícia militar. Polícia civil. Polícia federal. Polícia penal. Polícia legislativa. Nada contra, não estou depreciando isso aí não, pelo amor de Deus, né? Isso até porque as atribuições dele é uma coisa interna, né? Só lá no prédio do Senado tem a Polícia Legislativa do Senado e da Câmara dos Deputados. Mas você vê que todos hoje são polícia. Antes era um agente penitenciário e virou polícia. Uhum. Se você pegar os agentes de segurança pública, eu tô falando de Brasil, o único que não tem nome de polícia, lógico que tirando as Forças Armadas, aí já é outra coisa, né? Já é para defender a nação. O único que não tem nome de polícia somos nós. São os guardas municipais. E esses últimos em especial aí, nem no CAPT estão, né? Que é a Polícia Penal, Polícia Penal, exatamente. a Polícia Legislativa no ou seja... Não isso está e é chamada. Legislativa, é verdade. Ou seja, não dependeu de estar no CAPT para poder colocar o nome de polícia, né? Ou seja, não tem nada a ver estar no CAPT, né? Hoje há sim uma necessidade de colocar, né, para poder ratificar algumas questões, inclusive algumas discussões técnicas jurídicas, né? Então nós defendemos sim que tem que colocar, mas você percebe que quando é conveniente, né? Você não precisa estar no CAPT para poder você ser chamado de polícia, né? De polícia, exatamente. E só mais uma pergunta aqui, acho que agora a curiosidade minha, acho que muitos têm. E quantas andas como é que está esse projeto de colocar a gente no CAPT? Então, você vê, recentemente a gente passou por uma votação lá do Brasil Participativo. Do Brasil Participativo, né? E isso daí eu fiquei extremamente feliz com essa essa votação, que ela foi expressiva, né? Ficamos em quarto, né? Nós ficamos em quarto lugar e a força de segurança pública mais votada, né? Depois da gente ficou a Polícia Rodoviária Federal, né? Eles ficaram lá na cola da votação, ela estava na nossa frente, a gente foi lá, passou eles, depois eles não conseguiram passar mais a gente, né? O que tem mostrado que, do ponto de vista democrático, né? Os cidadãos, eles pedem para que as guardas municipais elas tenham um amparo jurídico maior do que o que elas têm hoje, né? Mas esse projeto ele foi iniciativa, né? Estava aberto para qualquer cidadão propor qualquer coisa para o governo federal, mas ela teve iniciativa lá da presidente. Mais uma vez a figura, olha a importância da figura da mulher em todas as cadeiras, mas falando especialmente na segurança pública, né? Que é assim. O homem, eu posso falar por mim, né? Eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Está no meio de duas mulheres, viu? Então elogia. Não, mas é verdade, é verdade. Duas mulheres, é verdade. A gente está um pouco longe. Eu tiro em casa, né? Às vezes minha esposa pede para fazer alguma coisa, resolve o problema tal. Eu só consigo fazer, tem que responder a mensagem no WhatsApp. Eu vou lá, eu só consigo responder a mensagem no WhatsApp. Ela não. Ela faz café, ela faz arroz, ela faz tudo, né?
Se eu for fazer o arroz junto com o café, eu já queimo. Um dos dois. Um dos dois vai queimar, né? O café vai ferver, enfim, né? Então a mulher ela tem uma facilidade de ver as coisas de uma forma muito mais ampla. E é lá a Regiane, lá que é presidente lá do SIGMUC, né? Que é Sindicato de Guardas Municipais lá da cidade de Curitiba, né? A segunda maior guarda armada. Ela foi lá e colocou essa propositura, né? E nós, guardas, nós se organizamos, os cidadãos nos organizamos e votamos, né? Um detalhe importante, né? Tinha pessoas que achavam que se você votasse lá e votasse de novo, você computava mais do que um voto. E não, porque o voto era registrado por IP. Então, aquela votação, ela representa a vontade popular, né? E aí o que o governo federal, né, ele fechou aquela votação, os cinco projetos passaram a ser políticas de prioridade de governo durante o mandato do atual presidente, né, que é o Luiz Inácio. Então isso daí não é necessariamente para o ano que vem, é durante a gestão. Durante a gestão, é prioridade durante a gestão. Sim. E recentemente ele teve uma fala também elevando o nome da Guarda Civil e a importância dos municípios, né, dos seus gestores, né, valorizar a Guarda Civil Metropolitana, né? Exatamente. E ele até chamou de polícia, foi isso, né? Exatamente. Polícia Municipal. Teve um evento agora, né, da Federação de Guardas. Isso. Mostrando, eu vi até no Instagram, acompanhei algumas coisas falando. Do evento. Sim. Diga-se de passagem, a FENAGUARDA ela vem cada ano, né, ela vem num ascendente fantástica, né? E o presidente hoje da FENAGUARDAS é o Luiz Vec, né? Também faz parte lá do Sindicato de Curitiba, né? E o nosso querido atual presidente do Sindiguardas é diretor financeiro lá da FENAGUARDAS, Evandro Fucítalo, né? E ele ganhou de presente, inclusive, um olho torto, né? Que ele teve um derrame facial de tanto trabalhar para a federação lá, né? Mas o trabalho que ele tem feito lá é esplêndido. O que mostra que esse trabalho defendendo a categoria, ela também tem os seus preços, né? Mas falando nessa questão da política do governo, né? Do governo anterior eu não vou falar, não preciso estender muito, porque todos já sabem, né? Sem entrar no mérito político de quem é de direita, de esquerda, aqui não é o foco. Todos têm o direito de ser do que quiser. Não tem, mas assim, o governo anterior, ele, do ponto de vista das guardas municipais, ele abandonou as guardas municipais. O governo atual, assim que ele assumiu, o primeiro ato dele foi pegar uma camiseta das guardas municipais. Então, lá na primeira cerimônia dele, ele foi lá, esticou, né? Nunca na história você teve um presidente que levantou uma camisa de uma classe de trabalhadores, não importa a classe, né? E você teve um presidente levantando a camisa, o que já inicialmente mostrou uma simpatia pelos guardas municipais, né? Posteriormente, você teve o próprio ministro da Justiça, o Flávio Dino, né? Se o Flávio Dino estiver assistindo esse podcast, os nossos cumprimentos para o ministro, né? Ele sempre que pode, ele tem falado em favor das guardas municipais e no próprio Estatuto do Desarmamento nós tivemos alguns avanços, né? A federação fez algumas pontuações, né, que não atingiu 100%, mas nós avançamos no Estatuto do Desarmamento também, porque hoje, por exemplo, os guardas eles podem portar, caso queiram, né, e a instituição pedir, etc., armas automáticas. Isso é inédito. É inédito, né? Nunca. E, posteriormente, você teve o próprio ministro e o presidente chamando a gente de polícia. Então, se o presidente está chamando a gente exatamente, o presidente nos chama de polícia. Nos reconhece. O ministro, ele sempre vem numa fala de que os prefeitos eles têm que assumir a função que já está em lei, lá no projeto do SUSP, né? Que virou lei, né, que o Sistema Único de Segurança Pública já atribuiu aos municípios a responsabilidade da segurança pública, porque antes dizia-se que era só do Estado, só do né? Estado. Exato, que, na verdade, era uma interpretação jurídica, porque o Estado era com I maiúscula, né? Era ente federado. Mas era conveniente puxar para o Estado e, enfim, e você tinha o monopólio do fracasso, né? Diga-se de passagem, né? Porque se você tem algo que não funciona e alguém que quer algo que não funciona, você tem um monopólio de uma coisa que não funciona. O monopólio do fracasso, ao meu ver, né? Como alguma coisa está errada, disse, né? Alguma coisa está errada, disse os nossos colegas, né? Enfim, né? Não vou entrar nessa seara.
Agora, Fê, vamos jogar para o nosso amigo referente aos remanescentes, né? Boa. Para ele falar um Vamos. pouquinho referente quantos são, se vocês têm um grupo, a frequência que vocês se encontram. Porque já vamos assim, deixar frisado, né, que o Somos Todos Um, né, apoiam esse grupo, né? Temos contato com eles, apoiamos, né, Fê? Sim. A luta de vocês é a nossa, tá? Agradecemos a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Né? Sim, temos um grupo, sim, no qual está em torno de 1.200 e alguma coisinha, não lembro o número exato agora, salvo engano, 1.270 pessoas. Algumas pessoas desse grupo fazendo até algumas ações sociais. Olha que O bacana. Rafael está presente no... O Rafael está em todas, né? Que eu acompanho aqui, ele fala, Rafael, o que você acha disso? Legal, vamos ver, vamos para cima. Então, estamos aqui na luta. Bacana. Tem o endereço das redes aí? Das redes para passar para a gente? Sim, tem no Instagram, que era T2, aí agora somos a T3, que surgiu depois que o prefeito anunciou. Foca aqui, Anne. Tem Instagram aí, E Fê? vamos entregar, viu, a camiseta pro prefeito do grupo. Viu, Ó, prefeito? Isso daqui é prefeito. sua, ó. Presente do prefeito. Bacana. E quando fizerem essas ações, tá? Chamem o Somos Todos Um. Zoom. Com certeza. Hoje eu tenho faço parte, né, de uma ONG, que é o Patrulha do Bem. Já ajudamos mais de 11 famílias, já fomos para o estado da Bahia, Minas Gerais. A Zona Sul em peso conhece esse projeto. Fazemos também com crianças, casas de idosos, moradores de rua. Então, eu faço parte do social, né? Então, eu sou evangélica, né? Então, o meu chamado é missões, né? Então, eu faço parte do social. Então, eu quero já deixar também aberto o projeto Patrulha do Bem e Somos Todos, né? Para que vocês chamem, para que a gente possa participar e contribuir, né? Porque a nossa vontade é poder ajudar, né? Eu costumo falar, né, Pê, se a gente passar por aqui e não ser um canal de bênção, não tem sentido as nossas vidas, né? Exatamente, né? Só para você entender, né, e a todos que estão nos assistindo, Somos Todos Um, né? É um grupo de guardas, né, e de apoiadores que, além do seu trabalho dentro da Guarda Civil Metropolitana, nós temos um trabalho também social, cada um em uma região, como bem colocou a Adriana. Eu mesmo tenho vários trabalhos, principalmente na cidade de Tiradentes, né? Cada um nos segmentos. Temos a Carlinha, que tem um trabalho na parte cultural. Ela faz parte aí do grupo Pastoras do Rosário, né? Inclusive, esse dia estava até na Globo, né? Temos o Joselito também, que além do trabalho que ele realiza com a Guarda Civil, conheci ele fazendo política há 13 anos atrás, né? Tentando aí enaltecer o nome da categoria, buscar benefícios para a categoria. Ele também tem um trabalho social, entre outros aí que, conforme a gente vai crescendo com esse trabalho, todos vão conhecer, tá bom? Quem faz parte da cultural, né, Fê? Exatamente, Ou seja, cultura com a... guarda, né? Isso. Exatamente, né? Fernandes, né, com samba. Temos o Fernandes também com samba. Porque quando a gente vai tratar a questão da política, eu entendo, até um parlamentar, ele está para todos, não está apenas para um segmento. Porém, como todos os parlamentares têm aquele, vamos dizer assim, aquele segmento de paixão que ele vai defender, né? Porque o Tavares pode falar, tem situações que você só pode ter um pedido e às vezes você vai acabar agraciando aquele mais necessitado, né? Então, assim, eu vejo que hoje todos envolvidos nesse trabalho, nós atuamos em vários segmentos, né? Temos vários projetos, né? Mais um aí que a gente está fazendo com que exploda e cresça cada vez mais. Realmente buscar um representante para a categoria para que a gente possa aí defender aí as necessidades e todas essas discussões que nós colocamos hoje em mesa. E não tem como falar de guarda civil não falar de segurança, né? Que é segurança, saúde e educação. Saúde e educação, né? Exatamente. Às vezes a gente vê um segmento, uma pessoa, né, representando uma categoria, mas tipo taxista, né? Vamos colocar aí. Professor. Agora, quando você fala em guarda, a gente fala em todos os setores, né? Porque a guarda ela está inserida em todos os setores, né? O bom, né, de eleger um representante, porque a guarda está na escola. Exatamente. Né?
Tá na cultura, Tá na a cultura. guarda está nas praças, o guarda ele está na área da saúde, ele está diretamente lá com os alunos, né, com os professores, que é a parte da educação. Então, essa é a importância, né, Fê? Quando fala de eleger um representante, você não está somente elegendo um guarda civil, mas aí você está elegendo um representante para todos os segmentos, né, Fê? Exatamente. Você falando de segmentos, né? Hoje nós temos tantos programas, dentre eles a Guardiã Maria da Penha, no qual nós estaremos no seminário. Convido a todos a participarem. Será dia 23, dia 24, dia 25. Só não me recordo do horário, depois a gente deixa lá na rede social. Eu, a Adriana e a Tem Carla. o link na página, link, tá? né? Só acessar. Estaremos, Pra tá se inscrevendo. estaremos participando desse seminário, no qual um grupo responsável é a Guarda Civil Metropolitana, que está organizadora, né, desse evento. Né? Temos o GEPAD aí, que tem um trabalho com as drogas, conforme nós já tínhamos passado. Temos a proteção escolar, temos o controle do espaço público. Que mais, Rafa? Pessoal do drone. O pessoal do Drone. drone. Canil. Criança sob nossa guarda. Criança sob nossa dentro do GEPAD. guarda, né? O canil. E todos esses segmentos têm uma atuação direta com a comunidade, leva dentro da comunidade, mostrando qual que é o trabalho e as atribuições da guarda, né? Fazendo um trabalho junto com as criançadas, com os adolescentes, enfim. Tinha o Corra com O nossa guarda, né? Nossa, Sim. a própria colega lá do cerimonial também participava dessa atividade com a guarda, muito, muito bem falada, né? Só aproveitar a Entendeu? oportunidade aqui, né, Fernando? Direcionar a fala para secretário, para o prefeito. Prefeito, Oh, meu Deus. Ricardo Nunes, secretária. O excelente trabalho Corra com a nossa guarda poderia voltar, né, na Poderia instituição. voltar, exatamente. É um trabalho muito grande dentro do Ibirapuera, né? Que eles tiveram, né? É verdade. Pense, então, hein, secretária? Só um detalhe importante que o Mohamed disse, né? Ele citou sobre a questão das ações sociais, né? Mas por que as ações sociais? Porque, assim, esse concurso aconteceu algo inédito, né? 2 pontos. É o primeiro concurso público que você tem candidatos do Brasil inteiro, né? Bom você ter Inclusive, voltado nisso, inclusive do Acre, ó. Para quem não sabe, o Acre existe. Tem candidato lá no Acre, né? Inclusive já está formado. Então Olha que bacana. o Acre existe mesmo, né? Se eu não me engano, acho que é o único estado do Brasil e junto com o DF que não tem guarda, né? Os outros demais têm, né? Sim. Acho que é o único que não tem, né? Não Sim, tem GC. o Acre, Todos têm, menos DF e Acre. E né? o Acre. Temos um guarda agora para. Mas tem. Mas tem guarda tem- representando o Estado. Exatamente. Mas tem Não chegou Já que não Mas tem ele lá, ele chegou. tem que fazer concurso aqui para O São Paulo. Mohamed veio da onde? Meu Deus. É? O segundo ponto é que você tem pessoas extremamente capacitadas que entraram na Guarda Civil e pessoas aprovadas também, pessoas já com curso superior ou com trabalhos externos, né, com uma representação de trabalho ou política enorme e está vindo nesse nosso concurso público e essas pessoas entenderam, né, o que nós já sabemos, que a Guarda Civil ela tem o trabalho comunitário e o policiamento e as tarefas de proximidade que também atuam na prevenção. Então, exemplo, né? Eles querem distribuir, por exemplo, numa oportunidade, todos eles se juntaram e foram lá doar sangue para as pessoas, né? E agora, numa segunda oportunidade, eles estão querendo se juntar agora para poder estar doando, que a gente está no inverno, né? Doando alimentação, né? Marmitex mesmo, lá para o pessoal, os moradores de rua, e cobertas, né? E assim, de certa forma também é uma prevenção, porque aquele infrator que ele, de repente, ele iria roubar alguém naquele momento por conta do frio, do desespero do frio e por conta da fome, não, assim, não estou justificando o ato, Sim, mas sim. a gente, e a Guarda Civil faz isso muito bem, ela consegue analisar os motivos geradores do crime, né? É isso mesmo. Aquela pessoa alimentada e quente, né? Certamente ela vai deixar de fazer uma vítima, né? Por ação exemplo. social que eles promoveram, Exatamente. né? Então tem todo um reflexo. Exatamente. Parabéns, viu, pelas ações que vocês realizam. E pode nos convidar, né? Na próxima, né? Estaremos Tá aí para intimado a nos convidar. ser um apoiador. Tá bom. Aproveitando, iremos realizar o TAP do Bem. Olha. Sim. Juntar no Ibirapuera o espaço, assim, fazer um TAP, arrecadar os alimentos e arrecadar agasalhos também. Tem uma data já, Mohamed? Estamos estudando uma data É? próxima já, né? Aham. Isso. E com certeza,
somos todos um. Opa, Amém. Vai estar com a gente. pode contar. Já vamos finalizar, né? Vamos. Falta poucos minutos e vamos encerrar com a sua fala. Você deixando uma pergunta para o prefeito, juntamente com a camiseta que vamos entregar, e fazer esse vídeo, esse podcast chegar até ele. Tá? Você fica à vontade, olha para a câmera lá e faça uma pergunta para o nosso prefeito Ricardo Nunes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao prefeito por tudo que ele já vem fazendo pela Guarda Civil Metropolitana, não só por salário, armamentos, enfim, todas as condições que vem e acreditando na polícia, que é a GCM. Né? Sim. A pergunta é que... Que não pode escalar. Será que chama? Não chame, prefeito. Chame to- todos, Chama todos. A pergunta, né? E a resposta é: chame todos. No logo, Mostra a camiseta. essa é a nossa camiseta, e nela está escrito até o último candidato. Esse todos são quantos exatamente, o Mohamed? São em torno de, salvo engano, 1.280. E falta ainda ser chamado. Excelente número. Sim, sim. É um excelente número, né? Excluindo esses 500 agora que o prefeito já vem vinculando que está autorizado, né, o próprio comandante, aí vai sobrar 700 e pouquinho, né? O total do concurso foi de, salvo engano, 2.400 e alguma coisa. Sim. Em torno de 1.500. Sendo 400 remanescentes. 400 remanescentes. Tá. Posso deixar um dado aqui de curiosidade para você? Por favor. Você citou a 13022. Isso. A 13022 fala lá o tópico da criação. Aí tá lá assim, ó. As guardas podem ter até 0,2%. As cidades que têm mais de 500 mil habitantes. Hoje, São Paulo, o último censo deu 11 milhões e meio. Sabe quantos guardas a gente poderia ter hoje? Quantos guardas? Chuta. Acima de 20 mil? 23 mil. 23 mil. 3 mil. Ou seja, ele ia melhorar tudo, né? A carreira dos senhores que já estão atuando no dia a dia. E, com certeza, E a segurança, né? Para quem tá chegando. Mas eu tenho certeza que o nosso Quem prefeito sabe um será dia chegar lá, reeleito né? novamente. Isso é sociedade, né? É a sociedade, Exatamente. segurança para a população. Bom, nosso tempo já acabou. Muito obrigada por todos aqueles que puderam estar participando. Compartilhe esse vídeo. Vai para o YouTube também, produção? Vai para o YouTube? Então, Ative o sininho de notificações para que você possa receber todas as atualizações da página. Mohamed, muito obrigado pela sua participação. Flávio Tavares também, né? Muito obrigado. Contribuiu muito aqui nesse bate-papo. Adriana, Rafael do sindicato, sempre bem-vindo. Muito obrigado também pelo espaço que o sindicato, não só para nós, mas para todos que abrem, né? Sim, exatamente. Lá no sindicato. A Casa do Trabalhador. E cresceu muito, né, o sindicato, né? Sim, a gente vem num acidente muito forte. Mais de 80%, né, Rafael? Você estava trazendo dado Mais de aqui 80% filiados, né? E agora, na última eleição, 90% das pessoas ratificaram a chapa, que foi a chapa 1, né? Como representante, que vai estar assumindo a partir do dia 5 de janeiro, com a figura do presidente Márcio. E uma figura da mulher Da também, Da mulher que é vice-presidente Sara Basílio. Sara Basílio. Isso representa Parabéns. a excelência no trabalho, né? Exatamente. Mas nada do que isso. Bom, Parabéns. sigam nossa rede social. Muito obrigada a todos. Adriana? Chamem todos, somos Somos todos um. Todos um.